Oi, gente. A gente está tentando e a gente vai conseguir fazer essa live com o Dr. Barilli. Porque o assunto é bem interessante e a gente já discutiu sobre esses assuntos o ano passado no nosso programa Equilíbrio Enquanto com a Saúde e provavelmente ele vai conseguir agora, eu tenho quase certeza disso. Porque a gente somos pessoas de sorte e essa live tem que sair. Eu vou contextualizar aqui enquanto ele entra que as doenças metabólicas elas influenciam bastante no tratamento e no resultado das doenças reumáticas. Dentro desse cenário de Covid, agora de pandemia, a gente viu que justamente os pacientes que tinham doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, eles evoluíam muito pior do que a própria doença reumática ou o próprio uso de alguns imunossupressores. Então, por isso que é tão importante a gente discutir esse assunto, né? Porque isso tem bastante influência. Agora tá aqui o barulho, vamos ver. Agora vai dar. Vamos ver. Vamos ver. Agora vai dar. O barulho já vai entrar. Boa noite, Enfim. finalmente. Eu acabei trocando para o celular. Ah, Devia bem ser alguma melhor. coisa na configuração. Bem melhor. Muito bem. Talvez a câmera não seja tão boa, mas vamos lá. Barili, se tu tiver um fone de ouvido para usar, talvez dê uma microfonia. Se não tem, não tem Tá, problema. O importante é que a é gente para esse, conseguiu, para esse celular eu não vou ter. não há problema. Ok. Bom, Barili, vamos contextualizar assim. A gente já conversou sobre esses assuntos o ano passado juntos, né? E esses assuntos ficaram muito mais importantes nesse cenário que a gente viveu esse ano, né? Que são as doenças metabólicas, principalmente, as doenças endócrinas também, dentro desse cenário então de Covid. E a gente viu que os pacientes reumatológicos que realmente complicavam eram aqueles que tinham doenças metabólicas não compensadas, né? Então, para começar, eu gostaria de tocar num assunto que você publicou ontem, quando a gente, ou essa semana, quando você fez o convite para nossa live de hoje, que é discutir boa ciência. Né? Eu acho que dentro desse ano a gente teve várias situações em que a gente não teve boa ciência nas grandes redes sociais, nos veículos de comunicação, e a gente, enquanto endócrino, enquanto reumato, é a boa ciência que rege as nossas condutas dentro dos nossos consultórios para os nossos pacientes, né? A medicina não é uma ciência exata, uma ciência de probabilidades, e eu sempre digo que a ciência, os estudos clínicos, eles funcionam como uma bússola, eles dão uma certa direção e um norte para a gente. A gente, dentro de uma bússola, a gente não tem todas as informações de como que vai ser até a gente chegar em determinado local, mas pelo menos é um norte e a gente precisa disso. E você é um cara que estuda muito, né, Barili? Você é um professor e certamente tem um conhecimento enorme com relação a isso. Nos explica o que, que é uma boa ciência, Barili? O que, que são os ensaios clínicos? Como é que a gente toma as condutas dentro do nosso consultório médico? Bom, primeiro, Fernando, obrigado pelas considerações, na real. É estranho, sim, mas existe boa e má ciência. E essa pandemia nos fez refletir uma série de situações, porque não só na grande mídia, na mídia social, nós também tivemos má ciência em algumas revistas muito importantes, revistas médicas muito importantes, que teoricamente deveriam ter um filtro muito grande para poder aceitar determinadas publicações, e houveram retratações, publicação de trabalhos, retirada de trabalhos, enfim. Explicar a ciência em poucos minutos, explicar a forma com que a gente se decide em determinados tratamentos ou em determinados procedimentos, não é muito simples. Mas eu costumo usar, quando eu discuto isso publicamente, um exemplo.
Pode parecer meio prosaico, mas é um exemplo interessante. Aspirina faz bem para o infarto. Ok, aspirina faz bem para o infarto. De onde é que eu tiro isso? Em algum momento da nossa evolução como leitores e consumidores de ciência, alguém fez um estudo que todas as pessoas após o infarto iriam usar aspirina, e um grupo desses pacientes após o infarto não iria usar aspirina, iria usar uma pílula igualzinha à aspirina, que imitasse a cor, o cheiro, o sabor da aspirina, mas não era aspirina, era um comprimido neutro. A gente dá o nome disso de placebo. E depois de um determinado tempo, eu como médico, sem saber, e o paciente que recebeu, sem saber o que estava tomando, nós veríamos quantos teriam um novo infarto depois disso. Então, eu vou dar um número para vocês terem uma ideia. Esse estudo realmente foi feito na década de 60. E quando a gente toma aspirina, depois de um infarto, em um ano, a gente consegue reduzir alguma coisa em torno de 30% o risco de novos infartos. É um número absurdo, 1/3 de pacientes menos infartando. A partir desse dado, nós sabemos que aspirina faz bem para infarto. Faz bem não, ele previne o infarto. Veja que essa é uma informação extremamente genérica que eu estou abrindo para vocês para ver como se constrói esse tipo de conhecimento. E veja só, nesse mesmo ano em que foi publicado o primeiro artigo em que a aspirina fazia bem para diminuir a incidência pós-infarto, houve um outro artigo que também mostrou que a aspirina prevenia infarto, mas as pessoas morriam muito de sangramento estomacal. A aspirina tem por característica romper a barreira do estômago e causar sangramento gastrointestinal. Então, precisamos sempre ter um conjunto de evidências, não é um único estudo, não é um estudo de curto prazo, não é um estudo feito às pressas, que vai nos revelar a situação mais próxima da verdade. E como tu bem disseste, a gente trabalha com probabilidades. Mesmo os estudos mais bem conduzidos nos dizem, nestas condições, tomando esta medicação, por tanto tempo, em tal característica de paciente, faz com que a gente tenha uma redução do risco, no caso que eu citei, de infarto, ou poderia ser qualquer outra doença. O nome desse processo se chama ensaio clínico duplo cego. Por que duplo cego? Porque nem o paciente nem o médico sabem o que está sendo usado, a não ser uma comissão superior que abre isso quando é necessário, randomizado. O que é randomizado? Os pacientes são sorteados aleatoriamente, porque a gente tem a tendência, quando a gente quer que uma coisa dê certo, de escolher os melhores pacientes para o lado correto e os piores pacientes para o lado incorreto, vamos dizer assim. É da natureza humana, a gente faz isso. Então, atualmente, o padrão ouro para que a gente determine se uma determinada intervenção, seja um exame, um medicamento, uma cirurgia, ela é melhor do que não fazer nada, nós precisamos fazer esse tipo de estudos. E se nós tivermos mais de um estudo dessa característica, nós temos que juntar esses estudos e fazer o que a gente chama de meta-análise. Existem várias técnicas de meta-análise. Ou seja, fazer um estudo que a Fernanda fez, junto com um estudo que o Barilli fez, que o Hospital Vida e Saúde fez, que os reumatologistas em Porto Alegre fizeram. Os 4 podem ter dado resultados levemente diferentes, mas a gente fica mais próximo da verdade quando a gente junta vários desses estudos. A isso se chama boa ciência. Esse dado nos permite, com um grau alto de certeza, inferir que determinada intervenção, seja medicamento, enfim, possa fazer bem ao paciente, diminuir o risco desse paciente. Então, é isso que a gente chama de boa ciência. Eu quero aproveitar, Fernanda, se tu me permitir, se eu não estiver me estendendo muito. O dia é teu hoje, aproveita. Beleza. Tá todo mundo louco para te ouvir, Barilli. Existem algumas coisas que a gente ouve que são os estudos observacionais. Eu vou aproveitar o Covid para falar de um estudo observacional que eu acho muito importante porque gerou uma epidemia de uso de uma medicação que não faz o menor sentido. Saiu um estudo observacional na Tailândia, onde se mostrou o seguinte: todos os pacientes que morriam de Covid tinham uma vitamina D no sangue abaixo de um determinado nível.
E todos os que sobreviviam tinham vitamina D acima de um outro determinado nível. Eu posso dar os números, não tem problema. Se a vitamina D estava abaixo de 15, todo mundo morria. Se a vitamina D estava abaixo de 30, acima de 30, perdão, todo mundo sobrevivia. Isso é um estudo observacional. As pessoas já tinham morrido, ninguém deu por querer ou não querer, ninguém administrou vitamina D, só foi dosada a vitamina D no sangue. Qual é a conclusão mais imediata, mecanística e óbvia? Ah, então tomar vitamina D faz bem. Não. A gente só sabe que níveis de vitamina D diferentes causam, ou perdão, têm relação com desfechos diferentes, sobrevivência ou morte. O problema é que existe o que a gente chama de fatores de confusão. Porque os mesmos pacientes que têm vitamina D baixa são os mais obesos, são os diabéticos, são os que têm doença crônica, são aqueles que, por alguma razão, estão institucionalizados. Então, é o que a gente chama de fatores de confusão. Então, quando tu fazes o que a gente chama, estatisticamente, pode parecer complicado isso, o controle dos fatores de confusão, o nível de vitamina D não mostra nenhum tipo de benefício. Nesse tipo de circunstância, fez com que houvesse uma corrida às farmácias para todo mundo usar vitamina D. Nós temos esses dados depois, muito tempo depois, foi feito realmente um estudo daquele primeiro tipo que eu falei para vocês, da placebo para um grupo, da vitamina D para outro grupo, e a diferença de mortalidade foi mínima, na verdade, para não dizer irrisória. Um estudo feito, dessa vez, então, na Inglaterra, foi revisado por pares e num número muito pequeno de pacientes. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho o que é observação do que é evidência. Não é porque a gente sabe que a vitamina D baixa pode aumentar a mortalidade em COVID, que dar vitamina D vai curar. Eu vou dar um exemplo ainda dentro dessas situações de ciência, que é outra coisa que as pessoas consomem maciçamente, que é o seguinte: esquimós morrem muito pouco de doença cardíaca. Isso é um fato que a gente chama de teste de prevalência. Tem muito pouca doença cardíaca entre esquimós. Tá, e o que os esquimós têm diferente de nós? Alguém teve a ideia de dizer que eles comem muito peixe. Podia dizer que era frio, podia dizer que eles tinham outra etnicidade, podia dizer que eles trabalham quase 20 horas por dia para sobreviver naquele ambiente frio, mas alguém disse, é porque comem muito peixe. O que tem dentro do peixe? Ômega 3. Então é bom tomar ômega 3. Então toma ômega 3 que vai ter menos infarto. O problema é que quando a gente for testar isso de uma maneira correta, dê ômega 3 para um grupo, dê placebo para o outro, observa qual vai ser o risco de desenvolver doença cardiovascular, é absolutamente igual. Ou seja, tomar ômega 3 para prevenir doença cardiovascular é absolutamente fútil, é dinheiro jogado fora. Existem situações clínicas em que a gente pode utilizar ômega 3. Isso é outra história, não estamos discutindo isso. Mas eu canso de ver pessoas gastando dinheiro que não tem, deixando de tomar medicamentos que comprovadamente poderiam ter benefício para a utilização de uma pretensa prevenção que realmente não existe. A que se deve isso? Mídia social, má ciência. A que se deve essa situação? Interesse comercial, má ciência. Estudos que a gente chama de estudos de semeio, seed studies. São estudos que são patrocinados pesadamente pela indústria farmacêutica para que já busque um determinado resultado e que a gente reproduza isso em determinadas situações, dizendo, não, realmente aquele estudo mostrou que faz bem. Um estudo mostrar que faz bem, ok? 2, 3, 18, para que a gente possa ter o que a gente chama de dados robustos. Essa é uma palavra que vocês vão ouvir, talvez, durante essa situação, da gente discutir. Os dados devem ser robustos. E a ciência não tem opinião e não tem torcida. Parece, tu torce contra o ômega 3? Não, muito pelo contrário. Se amanhã surgir um trabalho consistente, robusto, com um grande número de pacientes, eu vou ser o cara mais feliz em poder prescrever para meus pacientes. E a mesma coisa, se tem situações que eu não acredito, porque a ciência não demonstra resultado, se amanhã a gente tiver dados suficientemente bons para que a gente troque ideia,
essa é a beleza da ciência, esse é o lado bom da ciência, nos permite mudar de ideia. E aí, o que acontece? A ciência ela é fluida. A gente tem algumas certezas que vão mudando, a gente vai agregando dados e, infelizmente, o nosso código cerebral, o nosso mapa cerebral não foi feito para tolerar incertezas. Nossa evolução como seres humanos é para preto ou para branco. Afinal, esse troço faz bem ou faz mal? Quando a gente diz para o paciente, em algumas situações faz bem, nós temos dúvidas que faz bem na tua situação clínica, isso não é uma resposta aceitável. As pessoas querem sim ou não. De um modo geral, a ciência responde que provavelmente fará bem em determinada situação clínica ou provavelmente não fará nenhuma diferença na maioria das situações clínicas. E, dependendo dos dados que forem se agregando, nós podemos mudar de ideia. É o grande valor da ciência, permitir que a gente evolua, agregando novos conhecimentos e mudando os conhecimentos que nós tínhamos. Não por ser mais novos, não por ser antigos, mas por serem mais robustos. Muito bom, Barili. Várias pessoas aqui elogiando. Eu acho que isso é uma coisa, esse assunto é um assunto que a gente conversa muito pouco. Às vezes a gente não tem nem tempo no consultório de explicar para todo mundo, para que entenda isso. Graças a Deus que isso vai ficar gravado para todo mundo escutar. Mas eu acho que tem uma situação também que essa má ciência aconteceu esse ano, porque através de um estudo de fase 1, que começou em laboratório com hidroxicloroquina, que mostrou algumas coisas com relação ao coronavírus, todo mundo achou que podia tomar, e aí que se começou a grande confusão, né? Então, os próprios estudos, eles têm fases, né? E essa fase que o Dr. Barili falou, é uma fase em que já saiu do laboratório, já foi testado em animal, e já vai ser testado em pessoas, vai se ver os efeitos colaterais da medicação, então tudo tem fases para acontecer, né? E a ciência, as respostas que a gente espera não são rápidas, né? E a gente, esse ano, os pacientes, os pacientes, eles queriam respostas rápidas e não toleravam mesmo lidar com essa insegurança, principalmente com relação a uma pandemia, um vírus novo que ninguém conhecia, e queriam remédios que realmente pudessem protegê-los. E a ciência não, a ciência boa, a boa ciência não funciona desse jeito, né? Perfeito. Bom, vamos começar então sobre a metabologia, que é um assunto bastante importante. A gente sabe que muitos pacientes que têm doenças reumáticas, como artrite psoriásica, artrite reumatoide, lúpus, eles acabam desenvolvendo uma síndrome metabólica, Barili. E essa síndrome metabólica, ela em última instância, causa um risco cardiovascular, um risco de doenças cardíacas, de doenças cerebrais, aumentado, e com isso, tanto a morbi quanto a mortalidade dessas pessoas. Então, a gente controlar uma síndrome metabólica, e primeiro identificar e depois controlar é muito importante. Fala pra gente o que é a síndrome metabólica, Barili. Esse é um desafio. Vamos tentar traduzir síndrome metabólica. Síndrome. Em primeiro lugar, síndrome é um conjunto de sintomas e de sinais que a gente percebe no paciente e que, em conjunto, podem significar uma determinada situação subjacente. Então, a gente usa síndrome para uma série de condições na década de 70, mais ou menos do século passado, se cunhou esse termo síndrome metabólica. Naquela época, e depois foi refinada essa situação, se percebeu o seguinte, que pacientes que tinham obesidade, e assim que começou a história, tinham níveis extremamente altos de um hormônio chamado insulina. A insulina é muito famosa porque ela serve para tratar diabéticos, enfim, mas ela existe em todos nós e ela regula os nossos níveis de glicose, ela ajuda a regular funcionamento ovariano, ela ajuda a regular pressão, funcionamento renal, e ela está intimamente envolvida, através de outros sistemas, com atividade inflamatória. Então, todos os pacientes obesos estudados naquela ocasião tinham níveis muito altos de insulina. E, na verdade, significava o quê? Que ele estava produzindo uma quantidade grande de insulina. E por que ele estava produzindo uma quantidade grande de insulina? Porque a insulina não funcionava direito. Chegava na gordura periférica e tentava fazer com que essas células funcionassem
captando glicose, captando aminoácidos, enfim, e ela simplesmente não funcionava. E aí o pâncreas respondia aumentando cada vez mais a quantidade de insulina. Só que, infelizmente, nem todos os órgãos respondem da mesma maneira à insulina. Por exemplo, vamos pegar só a gordura. A gordura das pernas responde muito mal à insulina, muito bem à insulina, mas a gordura abdominal responde mal. Então, quando existe essa diferença, a gente tem gordura abdominal se acumulando. O ovário feminino responde muito bem. Acaba produzindo quantidades enormes de hormônio, alterações menstruais e assim sucessivamente. O nosso cérebro responde mal à insulina, fica resistente, começa a aumentar o apetite. Então, o rim acaba respondendo de uma maneira muito boa à insulina, recaptando uma quantidade enorme de sal, fazendo com que haja hipertensão. O fígado responde relativamente bem, para alguns aspectos, relativamente mal para outros. No aspecto que responde mal, ele acumula gordura dentro de si, fazendo gordura hepática. Talvez a gente vá falar disso mais adiante, a famosa esteatose hepática, que cada vez é mais diagnosticada, e produzindo quantidades enormes de triglicerídeo. Então, para organizar essa situação, na década de 80, a própria Organização Mundial de Saúde colocou o seguinte: que um paciente que tenha cintura abdominal aumentada, que tenha aumento de triglicerídeos, que tenha diminuição de HDL, que tenha taxa de glicose elevada, não necessariamente todos, 2 desses 5, era classificado como tendo síndrome metabólica. Esse tipo de condição, quando a gente foi estudando a partir do tempo, é um fator de risco extremamente potente para desenvolvimento de diabetes, para desenvolvimento de doença cardiovascular, para doença aterosclerótica cerebrovascular, AVC, para entupimento das artérias e, surpreendentemente, para cânceres, principalmente câncer de mama, vide outubro rosa, e câncer de útero, e influencia, já que o assunto hoje é reumatologia, o curso e a gravidade de uma série de outras doenças reumáticas, notadamente artrite reumatoide, respostas medicamentosas às outras doenças reumáticas, uma piora muito importante das osteoartrites e causa uma série de situações físicas, como alterações de ombro, tendinites, o túnel do carpo, enfim, que são circunstâncias mais, vamos dizer assim, entre aspas, mecânicas, né, nesse lado. Então, a síndrome metabólica seria o primeiro passo do desarranjo interno que nos leva a todas essas outras doenças. E o passo inicial é a obesidade relacionada com resistência à insulina. Você falou em obesidade, Barili, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Quando a gente fala em obesidade, as pessoas normalmente lembram só do índice de massa corporal, que é um cálculo que se faz da altura, o peso conforme a altura, né? Mas, veja só, dentro da própria definição de síndrome metabólica, o IMC, ele não é tão importante quanto a cintura, a circunferência da cintura, né? É isso que vai determinar muito mais esse desfecho no que se refere a doenças cardíacas e doenças cerebrovasculares do que o IMC. Fala um pouquinho para a gente a diferença, então, Barili, do IMC para circunferência de cintura. Essa é uma situação assim, sensacional. Obrigado por me lembrar, Fernanda, porque assim, a grande maioria dos pacientes que atingem grandes pesos, 140, 150 quilos, eles não são pacientes que tenham síndrome metabólica. Normalmente, eles são muito sensíveis à insulina. E é exatamente isso que faz com que eles tenham um grande ganho de peso. O nosso grande problema é o acúmulo abdominal de gordura, notadamente aonde? Tecido gorduroso dentro do abdômen, no fígado. Hoje a gente sabe que em torno do rim. Então a gente tem grandes obesos que não têm isso. E tem taxas de glicemia normal, de insulina normal, mas são pacientes que não tendem a engordar muito. Eles têm gordura subcutânea. E eles podem ter índices de massa corporal muito altos. Mas todo mundo já ouviu falar a famosa barriguinha de cerveja. É um cara magro, seus 75, 80 quilos, mas que a cintura abdominal ultrapassou 102 centímetros. Ou seja, ele fisicamente não aparenta ser obeso,
tu calculas o índice de massa corporal dele, dá 25, 26, o normal é até 25, e obesidade é acima de 30, mas ele dá 25, 26, ou seja, não está muito acima, mas tem 115 de cintura. Esse paciente está sob risco. Se for mulher, acima de 92, homem acima de 102, dados para a nossa região. Isso varia conforme a população. Então, a gordura intraabdominal é a que causa resistência à insulina e essa cascata de eventos que leva a problemas de hipertensão, diabetes, alteração de lipídio e principalmente piora de risco cardiovascular e AVC. Barilli, dentro da definição da síndrome metabólica, que eu acho importante também a gente alertar que glicemias acima de 100, né, já fazem parte, então a pessoa não precisa ter diabetes, porque às vezes a gente vê os pacientes assim, não, eu tenho 110, mas tá bom, não chegou em diabetes ainda, né? Então, na verdade, o nosso objetivo é manter a glicemia dentro dos valores normais, que é abaixo de 99, né? Vejamos, aí tem a questão do conjunto de informações. A síndrome metabólica ela é composta por algumas situações de critérios. Então, um HDL abaixo de 35, um triglicerídeo acima de 150 e uma glicemia acima de 99. Esses são os critérios metabólicos de exame de sangue. Então, na verdade, uma glicemia isolada não quer dizer muita coisa, mas agora, medir a cintura, é hipertenso, evidentemente que isso está somando e tu fecha um diagnóstico de síndrome metabólica que, acredite ou não, multiplica por 8 o risco. O risco basal, no momento que você fez o diagnóstico de síndrome metabólica, é 8 vezes mais risco de desenvolver doença cerebrovascular e cardiológica, eu estou dizendo derrame e infarto, do que simplesmente um paciente que não a tenha. Então, a glicemia é um dos critérios, a gente usa síndrome sempre como uma circunstância de mais de um sinal. Eu só faço essa distinção porque uma glicemia num paciente com peso normal, cintura normal, acima de 100, existe uma discussão gigantesca, que eu acho que isso foge ao nosso escopo aqui, sobre qual é o risco, o grau de risco aumentado que ele tem pelo menos até 105, 106. Essa é uma discussão enorme que tem, mas evidentemente que 101 de glicemia, com qualquer um dos outros sinais, triglicerídeo aumentado, cintura aumentada, hipertensão, é fator para a gente fazer diagnóstico de síndrome metabólica. Não há dúvida quanto a isso. E eu quero deixar claro aqui também, para quem está nos ouvindo, que é paciente reumático ou que tem alguém na família que tenha doença reumática, que algumas doenças inflamatórias contribuem para a piora de vários desses fatores que compõem a síndrome metabólica, né? Então, as citocinas, os TNF, a interleucina 6, que são produzidas dentro dessas condições inflamatórias, elas pioram também tanto a questão da obesidade quanto tem uma tendência a fazer mais diabetes. E aqui... Eu acho que esse gancho é sensacional, porque o paciente que tem excesso de peso, que tem síndrome metabólica, na verdade, ele tem inflamação, citocinas aumentadas pelo próprio excesso de peso. O que acontece nesse tipo de circunstância? Na verdade, existe uma inter-relação entre estados inflamatórios sistêmicos, aí nesse caso, artrite reumatoide, lúpus, enfim, e a gordura, e da gordura em relação ao restante. Então, é uma circunstância extremamente complicada a inter-relação, nós não entendemos todos os aspectos, porque existem, vamos lá, vou puxar para o meu lado, hormônios inflamatórios que comunicam entre uma situação e outra, as células de gordura fazem isso de uma maneira fisiológica, pedindo, pelo amor de Deus, para o cérebro que não coma mais. Do ponto de vista reumático, isso é patológico, e o grau de influência entre uma situação e outra, sem dúvida, existe. A quantificação e a maneira de bloquear é outra história. Tanto que a gente sabe que existem medicamentos na área da reumatologia que tratam artrite reumatoide que são capazes de impedir aparecimento de diabetes. Então, existe uma inter-relação absurda entre uma situação e outra. Aí vem a hidroxicloroquina, né? Não vai impedir diabetes, né? Mas em 2018 foi publicado um artigo que mostrou que pacientes que usavam hidroxicloroquina,
eles, comparados com quem não usava, tinham um menor risco de ter diabetes. Mas eu já falei numa outra live que eu fiz falando de hidroxicloroquina, que na verdade não é tratamento para diabetes, e o diabetes tem que ser controlado com medicação, com dieta, com atividade física, com tudo isso. Mas é um plus a mais que a gente tem da hidroxicloroquina, assim como um controle de lipídios. Ficou uma pergunta na minha caixinha ontem, de uma paciente que perguntou assim, o metotrexato, doutor Barilli, ele interfere na perda de peso? Pergunta difícil, Fernanda. Fernanda, eu vou te responder de uma maneira bem tranquila. Assim, do ponto de vista prático, do que eu consigo observar no consultório, não. Mas existem pelo menos 2 ensaios que eu já li em que se tentou como medicação para reversão de síndrome metabólica. Em um dos estudos demonstrou melhora tanto dos índices clínicos quanto do nível de adiponectina, que é uma ocitocina, que é uma citocina do bem. Na verdade, ela melhora a síndrome metabólica. E no outro ensaio que eu li não fez nenhuma diferença. Então, na verdade, eu acho que faltam muitos dados, mas para perda de peso especificamente, eu não conheço nada. Ok. Quero ajuda. Não. Também desconheço, até o que eu li hoje não. Antes da gente passar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre diabetes, mas a gente, dentro da síndrome metabólica, falou um pouquinho sobre a questão dos lipídios, né, Barilli? E eu gostaria que tu falasse pra gente quando que a gente tem que tratar pacientes que estão com colesterol, triglicerídeos elevados, qual é o que a gente espera como desfecho na hora de tratar? E uma última pergunta. Todos os remédios para tratar colesterol e triglicerídeos são iguais? Quer dizer, eu posso usar simvastatina, atorvastatina, ciprofibrato da mesma forma? Como que funciona isso? Bem, eu acho extremamente importante a pergunta e primeiro assim, eu vou usar uma expressão que a gente usa, a expressão direta, no consultório, eu vou tratar teu colesterol, coisa assim. Na verdade, a gente não trata colesterol, a gente trata risco. Tá? Isso. Eu vou fazer um exemplo assim bem rápido para vocês, imaginando assim, ó, um paciente com o normal do colesterol é 200, tá ok? Um colesterol de 200 num senhor de 58 anos, obeso, fumante, diabético, hipertenso, com insuficiência renal crônica leve e artrite reumatoide. E 200 num rapaz de 18 anos. Eu vou tratar nos dois? Então a gente não trata colesterol, a gente trata risco. Risco, só para risco cardiovascular, risco de doença aterosclerótica, de isso. Então, essa história toda começou na década de 50, numa cidadezinha chamada Framingham, nos Estados Unidos, em que a turma decidiu fazer o seguinte: tirava sangue, não sabiam para quê, de todo mundo. Todo ano, a população inteira de Framingham retirava sangue, era congelado lá 200 graus negativos, e começaram a fazer estudos disso. E o primeiro estudo que conseguiu correlacionar aumento de colesterol com mortalidade, ou incidência de infarto e mortalidade, foi o estudo de Framingham. O que acontecia? Eles pegaram foi um estudo de caso controle, que a gente chama, tiraram o sangue em 1950, estou dando um exemplo, não sei se são essas datas. E em 1955 eles olharam assim, quem é que morreu de infarto? 100 morreram de infarto. Dessa turma, dos 100 que morreram de infarto, vão pegar mais 100 da mesma idade, do mesmo sexo, do mesmo jeito. Qual foi a diferença real entre os dois? O grupo que morreu de infarto tinha um colesterol médio de 300 e o grupo que não morreu de infarto tinha um colesterol médio de 240. E a partir daí começaram a se fazer dietas, na época nem se falava em medicação, direcionadas para diminuição de colesterol. Eram dietas terríveis de ser feitas. Eu sou velho e bem velho, cheguei a pegar a época em que não existia medicamento para controle de colesterol. Nós fervíamos arroz 2 vezes, nós pedíamos para o paciente usar apenas feijão, nada de proteína de carne, enfim. É uma história comprida, não vale a pena aqui hoje. E a ideia era que, na medida em que havia uma redução do nível de colesterol, havia uma redução do nível de infarto e AVC. Só que anos mais tarde surgiram medicamentos que foram capazes de fazer isso, e num primeiro momento nós passamos a tratar
colesterol pelo nível de colesterol, o que hoje nos soa um pouco esquisito, porque se tu colocar um ponto de corte de 240 ou de 200, seja qual for o ponto de corte, tu vai estar tratando desnecessariamente algumas pessoas e vai estar deixando de tratar outras. Então, existe uma série de calculadoras de risco que a gente coloca idade, histórico prévio de doença cardiovascular, presença de arritmia, histórico familiar, tem calculadoras para todos os tipos, em que a gente verifica o risco. Modo geral, riscos de ter doença cardiovascular para aquele dado colesterol acima de 10% em 10 anos, a gente indica tratamento. Isso é regra geral. Tem mudado algumas coisas, porque quando a gente usa essas calculadoras de risco, elas não estão calibradas para pacientes jovens. Então, a gente está deixando de pegar pacientes que vão desenvolver doença aterosclerótica até mais cedo. Por exemplo, como hoje eu peguei no consultório, uma moça que tinha 320 de colesterol aos 28 anos. Há uma dúvida, se eu botar ela na calculadora de risco, ela tem um risco bem pequenininho, em torno de 1,5%. Mas o pai dela morreu de infarto, o vô morreu de infarto, o tio morreu de infarto. É um paciente de alto risco, a gente precisa tratar. Então, não é só tratar o nível, é tratar o risco do conjunto. E aí a segunda pergunta, é tudo igual? As estatinas, elas são muito mal faladas, principalmente em redes sociais, por uma série de bobagens. Tá? Qualquer dor muscular que surgir depois que tu tomou a estatina é culpa da estatina. As estatinas têm como característica 2 efeitos colaterais que são considerados clinicamente relevantes. Mialgia por dor muscular. A forma mais grave vai aparecer um exame de sangue alterado, chamado CPK. A forma menos grave pode não alterar a CPK e ainda assim o paciente tem mialgia. Tem que procurar causas para isso, porque hipotireoidismo, deficiência de vitamina D, pacientes que começam a se exercitar podem eventualmente ter essas mialgias e que vão melhorar sem a retirada da estatina. Só que dentro das estatinas existem algumas que causam menos, algumas que causam mais mialgia. E a gente tem que saber fazer uma troca. E o segundo efeito colateral, pasmem vocês, as estatinas aumentam o risco de diabetes. Pô, mas eu estou querendo tirar o meu risco cardiovascular e tu me dá um remédio que causa diabetes. Não, peraí, ele não causa diabetes, ele aumenta o risco. Mesmo com esse risco aumentado, os pacientes acabam sendo protegidos. E dentro das estatinas, tem algumas que chegam até 18% dos pacientes com tendência à alteração da glicemia, não necessariamente só diabetes, e outras que chegam a 2% a 3%. Então, saber escolher a estatina correta é importante. Portanto, simvastatina não é a mesma coisa que a atorvastatina, que não é a mesma coisa que pitavastatina, que não é a mesma coisa que rosuvastatina, sem contar que são medicamentos de potência completamente diferente. Então, conforme a gente precisa baixar o nível de colesterol, a gente vai escolher uma ou outra. Tu gosta mais de uma ou tu gosta mais da outra? Não, não gosto ou desgosto. É o paciente em questão, na situação clínica em questão, no risco em questão. Cada paciente é um indivíduo em si. Isso a gente chama de medicina de precisão. É pegar a medicina de evidência, verificar quais são os subconjuntos de pacientes que se beneficiaram mais de uma situação ou outra e começar a recolocar. Existe uma medicina de precisão mais precisa ainda, em que a gente poderia, por exemplo, agora vou complicar um pouquinho, dosar exatamente qual é a acetilcoenzima A, é o local onde essa estatina se liga, sabendo qual é a melhor estatina para ele. Isso a gente não faz na prática clínica, ainda é muito caro, mas como subconjunto, como característica de paciente, já é uma precisão aumentada em relação a isso. Fernanda, eu vou precisar pegar o carregador. Eu vou precisar pegar o carregador, motivo técnico aqui. Sem problema. Vai entrando aí Sem no problema. assunto. Eu acho que essa medicina de precisão, tomara que a gente viva ainda para conseguir enxergá-la. O Dr. Sérgio Esler entrou aqui na nossa live e eu me lembrei da oncologia. A oncologia, ela consegue fazer muito mais, detectar exatamente que tipo de paciente precisa qual medicação, e dentro ainda da reumatologia ainda a gente precisa fazer isso, assim como a endocrinologia, a metabologia. Então,
assim como a escolha da melhor estatina, que é o remédio para colesterol, nós reumatologistas também tentamos fazer a melhor medicina de precisão dentro daquele, principalmente fenótipo, quer dizer, o que o paciente sente, quais são as características dele, para escolher uma ou outra medicação. Então, isso é bastante interessante, mas eu estava dizendo, Marília, não sei se tu escutou, será que a gente vai viver ainda para conseguir ver essa medicina de precisão na prática clínica, assim, porque parece que a gente, quando está chegando, dá uma travada, e, enfim, eu acho que. Mas tomara que sim, porque aí a gente vai conseguir escolher exatamente assim como os antidiabéticos, né? Com nós dentro da reumatologia, principalmente as medicações biológicas, a gente está caminhando para esse cenário, só que ainda é um longo caminho ainda, né? Fernanda, eu na verdade acho que já é parte da nossa realidade. Talvez não na reumato, nem tanto na Fenotipicamente, endócrina. Como? fenotipicamente a gente Não, consegue não. muitas vezes. Medicina de precisão na sua definição, ou seja, buscar o que a gente chama de heterogeneidade de um determinado receptor da medicação. Isso ocorre diuturnamente na oncologia. Os oncologistas hoje Sim, escolhem eu as falei sobre isso medicações. antes. Uhum. Ah, ok. E a outra é psiquiatria. Principalmente nos pacientes que têm resistência a múltiplos antidepressivos, isso é realidade. Na endócrina, nós temos já algumas situações para qual o melhor antidiabético. Uma outra situação é relacionada em alguns tipos de câncer de tireoide, mas o custo ainda é proibitivo. São exames, são estudos, na verdade, extremamente caros. Mas tudo que começa caro acaba ficando barato. Eu imagino que dentro, talvez de 5 a 10 anos, a gente possa ter isso, não para todas as doenças, mas de uma maneira um pouco mais corriqueira, na verdade. Barili, vamos partir para o diabetes, que diabetes a gente tem bastante coisa para falar também. A primeira coisa que eu gostaria que tu nos dissesse, e já pode emendar uma coisa na outra, é o que é o diabetes. A gente sabe que tem diabetes tipo 1 e tipo 2, qual é a diferença de um e de outro, né? E quando que a gente faz o diagnóstico de diabetes? O que que a gente precisa para fazer esse diagnóstico de diabetes? Eu acho que essa questão de diabetes ela é extremamente importante porque, enfim, a classificação é essa, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Eu quero falar primeiro de diabetes tipo 2, eu vou inverter, porque nós vamos passar nos próximos 5 a 10 anos por uma epidemia de doença cardiovascular e diabetes, basicamente por causa do aumento da incidência de obesidade. Quem acompanhou as mídias por aí deve ter visto que 60%, o número não está errado, infelizmente não, 60% da população adulta brasileira tem excesso de peso Isso. e em torno de 25% tem obesidade. Nós sabemos que todos os países em que acontecem essas proporções epidêmicas de excesso de peso e obesidade, numa média de 5 a 7 anos depois, explode a incidência de diabetes. A incidência de diabetes, neste momento no Brasil, é de em torno de 9,2% da população adulta. Era 7% quando eu comecei a trabalhar aqui em Santa Rosa há 10, 12, não, um pouquinho mais, 18 anos atrás. Então, tem aumentado o diabetes e agora, com essa explosão da obesidade, o diabetes tipo 2 é intimamente relacionado com a obesidade. Como se define isso? Na verdade, diabetes, a definição, tanto para criança, quanto para adulto, quanto para idoso, é 2 glicemias, 2 medidas de glicose acima de 126. Qualquer glicose acima de 126 é considerado diabetes. Existem outros testes que a gente pode tomar a glicose e fazer um teste depois disso, mas o que é importante é que se tu fizeres um exame de rotina de glicemia, qualquer valor acima de 126 é diabetes. A gente considera alterado de 100 a 126. Aí existe uma série de situações. Eu não gosto de usar o termo pré-diabetes, a gente vai chamar isso de glicemia de jejum alterada, porque são situações diferentes. Existe uma discussão muito grande, porque pré-diabetes rotula os pacientes como eles são quase diabéticos, isso não é verdade. Tanto diabéticos quanto pacientes com glicemia de jejum alterada ou pré-diabetes podem reverter essa situação, principalmente na fase inicial.
Mas os dois grandes conjuntos que fazem com que uma pessoa fique diabética é, em primeiro lugar, obesidade, em segundo lugar, sedentarismo e, em terceiro lugar, a sua genética. Já o diabetes tipo 1 é uma doença completamente diferente, mas que divide exatamente essa situação, glicose elevada. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Por alguma razão, a gente pode discutir isso, o nosso organismo produz uma quantidade de anticorpos direcionados contra as células que produzem insulina no pâncreas e as destroem. Então, o diabetes tipo 1 acaba tendo uma situação de falha na quantidade de produção de insulina e obrigatoriamente precisa ter injeções de insulina ou inalações de insulina ou administração de insulina. Diabetes tipo 1 é predominante abaixo dos 40 anos, diabetes tipo 2 é predominante acima dos 40 anos, mas qualquer um dos dois pode ocorrer em qualquer idade. A gente tem diabetes tipo 1 em pacientes de 60 anos e tem diabetes tipo 2 em adolescentes. Então, na verdade, depende do quadro clínico, obesidade, histórico familiar, resistência à insulina ou, eventualmente, falha da produção de insulina. Ambas as situações levam aos mesmos tipos de complicação, mas são tratamentos completamente diferentes. Proporção disso, 96, 95% dos pacientes são diabetes tipo 2, 5 a 6% dos pacientes são diabetes tipo 1. E Acho que era isso Barile, que... Barile, a gente está o ano que vem completando 100 anos da insulina, né? E o corticoide foi descoberto há 70 anos, né? Graças a Deus que foi depois da insulina. A minha pergunta é, sim, porque a gente tinha como tratar as complicações, então, do corticoide. Então, corticoide provoca diabetes, né, Barile? Sem O, dúvida. o manejo do paciente diabético por corticoide, ele é diferente do manejo, e eu estou falando em corticoide porque a gente usa corticoide bastante na reumatologia, mas até a gente tem usado cada vez mais em função de novas drogas que têm vindo para conseguir controlar nossas doenças, e apesar de algumas recomendações de tratamento de pacientes ainda permitir a dose de 5 miligramas ao dia que se deixa, eu sou uma obsessiva compulsiva por tirar corticoide de todos os meus pacientes, porque eu sei das implicações que isso tem, não que eu sei, a ciência sabe, mas eu acredito que existem drogas, existem medicamentos diferentes que a gente possa tentar ainda para tirar corticoide. Então, e o corticoide provoca diabetes, né? Provoca diabetes e muitas vezes a gente não consegue, mesmo com a retirada do corticoide, diminuir. Na verdade, ele pode, inclusive, acelerar muito mais naquele paciente que tem uma predisposição hereditária, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre diabetes córtico induzido. Então, na verdade, nós temos uma faca de dois gumes, corta para os dois lados. O paciente que já é diabético, que recebe corticoide, piora muito o seu controle glicêmico. Hoje, nós temos uma quantidade enorme de novas drogas para diabetes. Nós considerávamos que nessa situação, talvez a melhor droga fosse a insulina, no paciente já diabético, que piora o seu diabetes. Mas hoje existem outras drogas que são tão boas e muito mais fáceis de administrar do que a própria insulina e são capazes de controle glicêmico. Mas, sim, o diabetes, perdão, o corticoide é uma das causas, vamos dizer assim, ambientais de diabetes. E principalmente nas doenças reumáticas e nas doenças oncológicas, onde se usam doses não tão altas assim, mas prolongadas. O que parece, na verdade, ser pior para induzir diabetes em pacientes suscetíveis é o tempo que você está usando. Existem algumas definições de tempo que a gente utiliza para ver se o paciente ainda tem reversibilidade, enfim. E o mais interessante é que, embora o corticoide dê ganho de peso, o diabetes não é causado somente pelo ganho de peso, e sim por uma profunda resistência à ação da insulina. Então, por isso que a gente usa essas novas drogas e o que se coloca mais ou menos é que a cada semana adicional de corticoide em 52 semanas, ou seja, cada semana a mais de uso de corticoide em qualquer dose, não diferenciou doses, em um ano, em 52 semanas, aumenta o risco de diabetes em torno de 0,9%, 1%
de diabetes definitivo, ou seja, tu retira o corticoide e tu acaba não colocando. Então, se tu ficasse 25 semanas, meio ano tomando corticoide, a tua chance é mais ou menos 25% de desenvolver diabetes definitivo depois da retirada do corticoide. Ou seja, é um valor muito alto. É evidente que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, nossa genética é um pouco diferente, mas existe uma relação direta entre uma situação e outra. Marília, já que a gente está falando de corticoide, vamos aproveitar o gancho para falar sobre a retirada do corticoide, né? Porque quando a gente usa corticoide por um período mais prolongado de tempo e a gente vai retirar esse corticoide ele tem que ser retirado lento, porque ele pode dar sintomas, inclusive sintomas bastante graves, porque a gente precisa que o órgão que produz o nosso corticoide endógeno seja acionado novamente, que ele foi desligado enquanto a gente usava o corticoide via oral, né? Fala um pouquinho para nós da síndrome da retirada do corticoide e aproveita o gancho e já fala sobre a suplementação de corticoide naqueles pacientes que vão se submeter a algumas cirurgias, que eu acho que isso é bem importante, as pessoas não sabem disso. Esse dado, Fernanda, é sensacional. Na verdade, existem alguns critérios, a reumatologia usa um, nós outro, enfim. Mas assim, o que acontece? Toda vez que a gente usa corticoide, nós temos uma supressão do nosso corticoide endógeno. Às vezes até causa surpresa para alguns pacientes, porque a gente diz para os pacientes que nós produzimos corticoide. Como assim nós produzimos corticoide? Sim, nós produzimos corticoide. Nós produzimos uma quantidade mais ou menos em torno de 4,5, 5 miligramas de prednisona, correspondente à prednisona, ao dia. O corticoide que a gente produz se chama cortisol. Tá? É muito parecido com uma série de medicações, a hidrocortisona é a mais semelhante. Então, se a gente produz esse cortisol, para que a gente produz? Manutenção da pressão, preservação das defesas orgânicas, diminuição de resposta inflamatória, entre outras situações. Se você toma corticoide externo, a glândula que produz o nosso corticoide, chama suprarrenal, ela deixa de produzir o corticoide endógeno, o corticoide dela. E quando a gente corta abruptamente, a suprarrenal leva algum tempo para que ela volte a produzir o seu próprio corticoide. Isso, na verdade, acontece por supressão de uma segunda glândula que controla a suprarrenal, que é a nossa hipófise. A hipófise estimula a suprarrenal, o corticoide que tu tomas diminui a função da hipófise, e até que a hipófise consiga reestimular a suprarrenal a produzir o nosso próprio corticoide, nós temos o que a gente chama de insuficiência adrenal relativa ou síndrome da retirada do corticoide. E pode causar sintomas muito importantes. Náusea, vômito, hipotensão, pode chegar a situações graves da gente ter hipotensão e pressão baixa, da gente ter até insuficiência renal e o que a gente chama de choque hipovolêmico por crise de Addison, ou seja, uma parada completa do funcionamento da suprarrenal. Todos os pacientes que utilizaram corticoide por um determinado tempo nos últimos 12 meses devem receber uma orientação ou pelo menos uma carteirinha, ou pelo menos uma discussão com um anestesista, que devam receber suplementação de corticoide durante um período de estresse, como, por exemplo, uma cirurgia. Outra coisa que não é incomum é nós termos um paciente com artrite reumatoide que usou durante muito tempo corticoide e é atropelado. Não tem nada a ver com artrite reumatoide. E o paciente chega em choque na UPA. E as pessoas demoram muito para perceber o que está acontecendo. Por que, afinal, a pressão desse indivíduo não sobe? Por que o rim está parando de funcionar? E a grande maioria das vezes, por que esse paciente está em coma, em algumas situações mais graves? E em algumas situações, basta tão somente que a gente reponha o corticoide de uma determinada maneira e o paciente volta a ter as suas funções normais. Então, é extremamente importante, extremamente alertar que quem usou corticoide nas 52 semanas anteriores, ou seja, no ano anterior, por pelo menos 3 semanas subsequentes, 3 semanas seguidas ou 3 semanas em intervalo, eu não sei se é o mesmo critério na reumatologia, deva receber esse alerta com a possibilidade de vir a ter uma insuficiência adrenal. Tu sabe que eu já trabalhei em pronto-atendimento, assim como tu, né? E hoje, dentro da clínica reumatológica, eu sempre digo para os pacientes assim, levem a sua receita médica junto com a sua carteira, com o seu dinheiro, com a sua identidade, porque
o médico que vai te atender em qualquer situação de emergência, quando ele olha a tua identidade e olha a receita de todos os remédios que tu toma, nossa, isso pode salvar, pode te poupar grande parte do tempo, de exames e de complicações que tu poderia ter caso... Porque nem sempre a gente está junto de familiar quando vai precisar de atendimento médico, né? Então, a receita médica, ela é uma forma de identificação também, deve estar sempre o xerox ou alguma coisa assim junto com... Ou o telefone do seu médico, né? Porque às vezes o próprio médico que estava no pronto atendimento pode contatar o médico assistente. Isso é válido, inclusive, agora pegando o gancho, para todos os pacientes que usam medicações para diabetes. Uma das coisas muito frequentes é a hipoglicemia grave e muitas vezes, dentro da emergência, dentro de uma situação, o paciente chega em coma, e em coma por quê? Aí é a questão de saber que é diabético por uma queda abrupta de glicose ou, eventualmente, numa situação idêntica para usuário crônico corticoide, são esses dados. Aliás, ter os dados hoje em celular, hoje em alguma maneira eletrônica, até que a gente tenha um prontuário eletrônico adequado, é fundamental para todos os pacientes que usam medicamento cronicamente. Eu quero lembrar aqui uma coisa bem importante, que o controle de diabetes, ele é muito importante em várias situações clínicas de doenças sistêmicas como artrite, reumatoide, artrite psoriásica, mas às vezes aquela tendinite que a pessoa tem, que não está relacionado com nenhuma doença sistêmica, que não se consegue tratar direito, aquela entesite, tipo uma epicondilite, uma tendinite de ombro, muitas vezes ela é piorada porque o próprio diabetes pode interferir nessa cicatrização desse tendão, né? E mais uma situação ainda que hoje, inclusive, eu me lembrei de tocar nesse assunto, porque eu peguei um paciente assim. Ele era um paciente diabético, ele tinha uma tendinite, ele estava com o controle dele bem feito do diabetes, não era obeso, e aquela tendinite mantinha, e eu fui ver, na verdade, ele tinha uma placa de psoríase na cabeça e ele tinha uma artrite psoriásica. Ele não tinha uma artrite, mas tinha uma tendinite que faz parte, então, dos critérios de artrite psoriásica. Então, para a gente evidenciar ainda mais que as coisas todas se relacionam, né? Os sintomas reumatológicos com o controle das doenças metabólicas, assim como as doenças metabólicas influenciam também no controle das doenças reumáticas. E Fernanda, dois alertas sobre o corticoide, que é uma coisa que eu fico extremamente preocupado, que as pessoas não reconhecem como sendo corticoide, que são as injeções de corticoide de depósito para duas doenças, uma da época agora, que é a rinite alérgica. Vocês não têm ideia o número de pessoas que usa corticoide de depósito para melhora de sintomas de rinite alérgica. Não é um, não é dois, são vários. E a segunda situação para gota. Então, eu tenho muitos pacientes que se automedicam com corticoide de depósito e não se dão por conta que isso é corticoide de depósito, às vezes uma ampola mensal, uma ampola a cada 2 meses. Esse paciente está suprimido, esse paciente frequentemente desenvolve diabetes ou até ganho de peso com estrias, enfim, e não se dá por conta. Chamam de vacina para rinite, chama de vacina para gota. Então esse é um dado que eu gostaria de alertar quem estiver nos acompanhando, que tome cuidado, porque os corticoides de depósito, que dura 21 ou 30 dias, são formas de supersupressão da nossa suprarrenal, sem contar com os riscos metabólicos do corticoide. E muitas vezes não são reconhecidos. E que o corticoide tópico intranasal, ou para quem tem asma, um inalatório, né, vai fazer a sua função, muitas vezes até muito melhor, e não ter todo esse risco, né, de doenças sistêmicas e metabólicas. Então, a gente pode usar, às vezes precisa usar, mas a gente usa corticoide inalatório, né? Perfeito. Bom, eu acho que de diabetes, Barili, que eu lembrei, assim, seria mais ou menos isso. A gente pode falar de uma outra doença que não é metabólica, mas pode trazer alterações metabólicas quando não bem controlada, que é as tireoidites, os hipotireoidismos, né? A gente sabe que a tireoide todo mundo tem. Esses dias eu fiz uma live com a doutora Mariana, que é do Laboratório Santa Rosa, e a gente estava falando disso, que às vezes eu tenho tireoide. Não, tu tem uma doença na tireoide, porque tireoide todo mundo tem, né? Às vezes os pacientes chegam falando isso.
quer falar E alguma quem coisa? não tem tireoide foi porque a gente mandou tirar e tinha Tirar. doença na tireoide. Isso mesmo. Bom, e a doença mais comum, né, é o hipotireoidismo, dentro da questão da tireoide, quando a tireoide funciona pouco. A gente tem o hipertireoidismo também, que pode provocar algumas doenças reumáticas, é, metabólicas, na verdade, como o próprio osteoporose, mas ainda o mais comum é o hipotireoidismo. E a forma mais comum de hipotireoidismo é a forma autoimune, né, Barili, que é a tireoidite de Hashimoto, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, até porque as doenças autoimunes normalmente elas se agrupam, né? Então é muito comum, muito mais frequente em paciente que tem lúpus, por exemplo, ter tireoidite de Hashimoto. Fala pra gente um pouquinho sobre tireoide. Ah, e uma coisa importante que eu quero que tu nos diga é a questão do TSH, Barili, porque isso a gente pega muito, assim, paciente com 80 anos com TSH de inicial de 7, de 8, querendo usar remédio para tireoide, a gente sabe que não é bem assim. Ótimas perguntas, Fernanda. Vamos ver se a gente consegue esclarecer. Eu gostaria de discutir inicialmente o hipotireoidismo. E no último congresso da Associação Americana de Tireoide, nós chegamos à seguinte conclusão. Se alguém aparecer espontaneamente com hipotireoidismo, é tireoidite de Hashimoto, ponto. Para você ter uma ideia, a gente diagnostica uma doença autoimune na tireoide quando aparecem anticorpos contra a tireoide. Isso ocorre no laboratório comum, aqui na nossa região, em torno de 90% das vezes. E os outros 10%? Os outros 10% também são tireoidite de Hashimoto, cujo nível de anticorpos subiram, desceram. Isso está bastante claro hoje nos estudos de segmento. Ou a tireoide foi tão destruída que os anticorpos desapareceram, ou são outros anticorpos bloqueantes que a gente não dosa na rotina clínica. Então, 100% dos pacientes que surgem espontaneamente com hipotireoidismo são tireoidite autoimune. Autoimune remete imediatamente para as doenças reumáticas. E existe uma clara associação. Quando a gente tem diabetes, aumenta o risco de hipotireoidismo por tireoidite. Quando a gente tem hipotireoidismo por tireoidite, a gente tem um risco aumentado de praticamente todas as doenças reumáticas, mas especialmente artrite reumatoide, doença de Sjögren e, em menor grau, lúpus. Então, existe uma inter-relação com essas situações. Tá bem, mas e aí? Como é que a gente faz essa situação do diagnóstico do hipotireoidismo? Nós usamos muito TSH, que é o principal indicador de hipotireoidismo. Dosamos muito T3, que não serve para nada, não se dosa mais T3 há muito tempo. E nós usamos muito T4 livre desnecessariamente. Então, a rigor, quando a gente quer fazer um diagnóstico de hipotireoidismo, a gente deve dosar o TSH em pacientes sem sintomas, mas que tenham fatores de risco. Ou o paciente toma determinados medicamentos, ou o paciente tem bócio, ou o paciente tem histórico familiar, ou ele vai ter sintomas. Sem sintomas, dificilmente a gente vai ter algum benefício de fazer essa dosagem. E essa dosagem vai de 0,4 a 4, ok? Quando está abaixo de 0,4 a gente chama de hipertireoidismo, é ao contrário, e quando está acima de 4 a gente chama de hipotireoidismo. Todos os hipotireoidismos precisam ser tratados? Não. A grande maioria dos pacientes não tem benefício de tratamento do que a gente chama de hipotireoidismos leves, mesmo os mais jovens. Algumas vezes a gente propõe tratamentos de 3 meses, verifica se alguns sintomas melhoram, mas o que é critério geral para tratamento de hipotireoidismo em todas as populações é TSH acima de 10. Em pacientes jovens de 3,5, 4 até 10, alguns pacientes vão se beneficiar, talvez a grande maioria se beneficie e alguns não. Agora, no idoso, a história é completamente diferente. E aí o que me dói idoso é 65 anos. Eu estou quase lá. 65 anos para cima parece exatamente o contrário. Valores de TSH de 4 a 10 são considerados normais. Os pacientes só têm benefício geral e de mortalidade acima de 10. Então, só aí a gente vai tratar. De 4 a 10, além de não fazer diferença, nem em sarcopenia, nem em capacidade motora, nem em lipídios, nem em risco cardiovascular,
teve, inclusive, uma leve tendência a aumento de mortalidade. Então, significa dizer que talvez a gente esteja prejudicando nossos pacientes acima de 65 anos de idade, tentando fazer tratamentos em TSHs intermediários. Existem exceções, claro, se usa medicação, se fez uma retirada de tireoide, enfim, aí são exceções à regra, precisa cada um deles fazer uma avaliação. Mas, do ponto de vista geral, a gente não faz tratamentos nesse tipo de situação com TSHs entre 4 e 10, para a grande maioria das pessoas, especialmente acima de 65. Acho que eu respondi, né? Ou tinha mais uma? Acho que era Não, isso. não, era isso mesmo. Essa questão do TSH é bastante frequente no consultório, né? Às vezes os pacientes já chegam mesmo sem sintomas e aparecem com TSH alterado e precisam entender por que que não vai ser tratado com a levotiroxina, né? E tem uma Perfeito. coisa também que a própria levotiroxina, né, Barili, ela tem que ser tomada em jejum e tem alguns medicamentos que alteram a absorção da levotiroxina, né? Então, por exemplo, quando a gente tira corticoide, às vezes o TSH aumenta, e a gente não sabe por quê, os pacientes não sabem por quê, porque a dose... Então, alguns remédios podem alterar também isso, né? Então, tem algumas coisas legais assim na endocrinologia. Por que a gente sempre mandou as pessoas tomarem em jejum a levotiroxina, o remédio para tireoide, o Pura T4, o Levoide, enfim? Não sabemos. Na verdade, a partir dos últimos 4 anos, começou a se fazer outros testes. Porque tem alguns pacientes que não toleram o remédio de manhã cedo em jejum. E, na verdade, tanto faz a hora que você usa. Se você usar em jejum, como a bula recomenda, 1 hora de jejum antes do café da manhã, tenho poucos pacientes que fazem todo esse ritual, você vai ter um resultado muito semelhante a tomar, por exemplo, na hora de deitar 2 horas após a janta. Não estou recomendando ninguém a fazer isso sem consultar o seu médico, pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas e talvez a regra de ouro para isso seja assim, faça sempre do mesmo jeito. Se vai ser sempre em jejum, porque a gente pode ajustar a dose. Se vai ser sempre ao deitar, sempre ao deitar. O que não dá para fazer é variação nem de horário, nem de marca, nem de genérico ou não genérico. Isso é uma coisa muito importante. No momento que você escolher uma marca ou um genérico, fidelize, porque eles têm diferenças na sua quantidade. A legislação brasileira diz assim, ó, um remédio de 100 pode ter entre 85 e 115 em se tratando de remédio de tireoide. E aí, assim, algumas marcas têm 85 e outras têm 115. Isso é 30 pontos de diferença, isso faz muita diferença. Então, de um modo geral, a gente pede que discuta com o seu médico, se você não tem adaptação ao horário padrão, que é sempre de manhã em jejum, pode ser em outro horário. Agora, é uma coisa muito importante, é uma medicação, eu brinco com meus pacientes, ciumenta. Não pode ser tomado com nenhum outro medicação, nem com outro medicamento, sempre com água, de preferência tendo o estômago vazio. Então, essas condições ainda persistem, porque a capacidade de absorção dessa medicação é muito baixa. Tá? Bem, era por esse caminho, então. A história de interferências, principalmente sais de ferro, principalmente cálcio, principalmente corticoides, interferem muito na ação e na Omeprazol. absorção. Omeprazol, obrigado. E um dado que eu acho que é importante a gente discutir, tem muitos pacientes que têm doença reumática e hipotireoidismo que precisam tomar os bisfosfonados, que também precisam ser em jejum. Qual é a melhor estratégia? É tomar Bisfosfonados quem primeiro? só para esclarecer, Obrigado. é medicamento para osteoporose, né? Isso, para osteoporose. O alendronato, aquele que a gente toma uma vez por semana. Quem a gente toma primeiro? Qual deles é o mais adequado tomar primeiro? A rigor, a absorção do Pura Alendronato. T4 deve ser feita depois do alendronato. Eu já discuti isso outra vez. Então, o alendronato e esperaria no mínimo uns 30 minutos e depois o Pura T4. Naquele dia específico que você vai tomar o alendronato. Até porque o alendronato, ou enfim,
qualquer bisfosfonatos a gente tem a possibilidade de fazer uma vez por semana ou então até uma vez por mês, né? Então não é tão complicado assim ter que tomar ele primeiro. E o próprio alendronato, os próprios bisfosfonatos, eles são muito pouco absorvidos também, né? Então eles precisam estar sozinhos mesmo para poder ser bem absorvidos, porque qualquer interferência de qualquer outra medicação vai prejudicar ainda mais a absorção deles. Então, isso é uma coisa bastante importante. E aí, quando o gastroenterologista pede para o paciente tomar, então, o bloqueador de bomba, tipo omeprazol, em jejum, aí a gente tem mais essa complicação ainda, né? Mas aí essa medicação tem que ser deixada realmente, talvez, para um outro horário, ou porque pode influenciar bastante, ou tem que aguardar mesmo. Tu sabe que eu tenho pacientes que acordam normalmente às 5 horas da manhã para ir no banheiro, e aí eles deixam no banheiro um copo d'água, alguma coisa assim, e acabam tomando alendronato nessa hora, porque acabam... Desculpa, alendronato não, porque nem pode tomar para ir voltar para a cama, né? O Purã, né? E aí tomam essa hora e depois vão acordar às 6h30, 7 horas, quando já absorveu a medicação. Então também é uma boa estratégia, né? Sem dúvida, e eu gosto muito, isso que tu falaste eu acho sensacional. Na verdade, se a gente conversa com o paciente de uma maneira correta, o medicamento se adapta ao paciente, não o paciente se adapta ao medicamento. Se o cara todo dia acorda às 5 da manhã fazer um pipi, toma já o Pura T4, enfim, o levotiroxina, e está resolvido o problema. Então, isso vai variar um pouquinho nessa situação, ou se eventualmente, eu tenho muito adolescente agora que está acordando ao meio-dia, bem, o pai vai para o trabalho, dá o Pura T4 às 7 e deixa ele dormindo. Então, funciona da mesma maneira. Barili, como nós entramos mais tarde, eu não olhei a hora que a gente entrou e a gente tem 1 hora para o Instagram, porque senão ele nos bloqueia. Ou a gente acaba aqui, ou a gente fala ainda de esteatose hepática. O que tu acha? Sendo que ele pode nos bloquear. Eu quero só uns joinhas se vocês querem esteatose hepática aí. Olha o Barili interagindo, hein? Joinha, primeiro. Fala para nós, Barili, o que é a esteatose hepática, que aparece em tantos exames e como é que funciona? Pessoal, a esteatose hepática, ela só é a mais famosa. A esteatose, ela é o acúmulo de gordura em um local que não deveria estar. Na verdade, a gente tem esteatose hepática, a gente tem esteatose renal, está sendo reconhecida esteatose cardíaca, esteatose muscular é extremamente importante. Na verdade, é um conjunto de alterações que fazem com que a gordura, basicamente triglicerídeos, sejam depositados de maneira inadequada num local onde não deveria estar. A mais famosa de todas e a mais fácil de detectar é através a do fígado, porque qualquer ecografia hepática consegue discernir se você tem ou não algum grau de esteatose. Veja, não é preciso. Se vocês não sabem como é feito, os radiologistas comparam a cor do rim, do córtex renal, com a cor do fígado. Se elas estão diferentes, ou seja, o fígado está mais branco, ele sugere que haja uma esteatose. Para a gente ter 100% de certeza, existe uma medicação, um exame chamado elastografia, que vê como é que tá, se o fígado está duro ou não. A esteatose em si, normalmente, é uma das manifestações da resistência à insulina, da síndrome metabólica. E a presença de esteatose tem algumas implicações. Primeiro, ela piora todos os componentes da síndrome metabólica, piora a situação de diabetes, causa mais atividade inflamatória. Só que o problema é que esteatose por si só, em torno de 25% das vezes, pode levar a uma esteatohepatite. Esteatohepatite é quando a esteatose é tão intensa e a atividade inflamatória é tão intensa que o exame de sangue que demonstra o funcionamento do fígado começa a se alterar. E essa esteatohepatite, por sua vez, pode levar à necrose do fígado, destruição do fígado, e em torno de mais ou menos 10% das vezes, das esteatohepatites, a gente pode ter uma forma mais grave, levando a cirrose metabólica. E que não é cirrose alcoólica. Metabólica. Sim. Pode nunca é que normalmente, ter desculpa te interromper, mas normalmente os pacientes acham que cirrose acontece ou por uma hepatite crônica B e C ou por álcool, né? As pessoas têm pouco conhecimento acerca de cirrose causada por alterações metabólicas. Então, na verdade, hoje é considerado, pelo menos nos países desenvolvidos, a segunda causa de cirrose.
Eu, pessoalmente, tenho vários pacientes que têm cirrose metabólica, hoje com 70, 80 anos, que não era reconhecido quando eram mais jovens. Uma senhora, uma freira, gordinha, diabética, que está com cirrose. A mulher nunca bebeu, nem sequer roubou o vinho do padre. E está lá com uma cirrose severa, diabetes, enfim. Mas, e o mais importante é que esse grupo que faz cirrose tem uma chance em torno de 1 a 1,5% de desenvolver câncer de fígado. Então, na verdade, a gente começa num processo lá no início com uma esteatose não complicada, que pode evoluir para uma esteatohepatite, que pode evoluir para surtos de esteatohepatite, para cirrose e até para câncer de fígado. Tudo isso metabolicamente falando. Não precisa ter necessariamente nem excesso de ferro no organismo, nem hepatite B, nem hepatite C, nem excesso de álcool. E é uma doença extremamente prevalente. Esses dados que eu vou dar para vocês, como a comparação, a esteatose do fígado, ela é dada por comparação, isso depende então do cara que está enxergando o fígado, depende da impressão dele, ele pode chegar até 45% dos pacientes obesos, isso é não confirmado por biópsia ou qualquer coisa parecida, e até 10% dos pacientes adultos, ou seja, uma multidão de pacientes que está nessa situação. Os médicos especialistas em fígado nos dizem o seguinte: eu não enxergo mais cirrose alcoólica. Na verdade, existe uma conscientização, as pessoas estão bebendo menos, existe ainda um segmento social que tem libação alcoólica, exagero, mas é muito mais prevalente hoje, pelo menos em determinados segmentos sociais, a cirrose metabólica, que é extremamente complicado. Varilí, deixa eu Oi. só te perguntar uma coisa que vai ficar, e eu não quero perder essa oportunidade. Como na esteatose hepática, principalmente nas fases iniciais, em que a gente não tem ainda esteatohepatite, os exames do laboratório vão estar normais, TGO, TGP, e ainda assim existe uma infiltração gordurosa. Quando que o paciente, quando que quem está nos escutando pode suspeitar que existe um comprometimento do fígado nesse sentido? Qual é o sinal de alerta? Os fatores de risco, na verdade, de ser diabético, na verdade é o seguinte: se você tem uma esteatose, eu estava querendo saber para que caminho eu entrava. Se você tem uma esteatose não complicada, apenas radiologicamente, a presença de esteatose, esse paciente normalmente vai ter um desarranjo metabólico. Ou seu triglicerídeo. É isso? Sim, só que antes disso, ecograficamente, a gente consegue ver isso, existem outros exames, né? Mas quem é que vai. Qual é a população que tem que se preocupar com isso? Quem é o paciente que está nos escutando? É aquele paciente que tem uma alteração metabólica, tem obesidade, tem diabetes, usa algumas medicações, exatamente. né? Algumas medicações podem fazer isso. Uhum. Na verdade, assim, quem tem mais risco de desenvolver esteatose hepática são o grupo de pacientes que tem excesso de peso, que tem síndrome metabólica, excesso de peso, síndrome metabólica, diabetes, e evidentemente existem outras doenças menos comuns que se apresentam como esteatose, por exemplo, hemocromatose, hepatite B, doenças autoimunes hepáticas. Doenças reumáticas, como, por exemplo, artrite reumatoide, doenças hepáticas específicas, que aí cirrose biliar primária, eventualmente, a hemocromatose, que é relativamente comum aqui na nossa região, podem se apresentar dessa maneira. E aí vem a questão, quando a gente tem um paciente que tem apenas excesso de peso, a gente vai tratar o excesso de peso, a gente não tem um remédio para fígado. Isso é uma coisa que é importante. A indústria farmacêutica procura ativamente uma forma da gente reverter a esteatose hepática por causa dessas consequências. E, na verdade, o que a gente precisa é estilo de vida saudável, atividade física, redução de peso. E, em algumas situações, a gente utiliza um ou outro medicamento que são muito ruins, porque os medicamentos não impedem a fibrose, não impedem a evolução de uma maneira adequada. São feitos estudos muito pequenos ainda, embora seja uma seara que esteja se pesquisando bastante. Então, quando é que você deve achar que tem esteatose hepática? Quando você tem esses múltiplos fatores de risco, notadamente síndrome metabólica, diabetes e obesidade. Tem algumas medicações que podem piorar esse cenário também, né? Quer falar sobre as medicações? Não, pode falar. Eu tenho muitas muito específicas, eu não gosto de...
Não, na verdade, assim, a gente sabe, e aí você já entrou na questão dos corticoides, né? Tem alguns medicamentos anti-inflamatórios, os anticoncepcionais orais, alguns imunossupressores como azatioprina, tem algumas Amiodarona. amiodarona, alguns remédios para AIDS, né? Os antirretrovirais podem também. Então, são fatores a mais que a gente vai acrescentando e piorando essa questão, do funcionamento do fígado. Então, eu acho que era isso. Não me lembro se tem mais alguma coisinha de esteatose para a gente falar. Bom, outro detalhe importante, pessoal. Não existe tratamento para esteatose comprovado e liberado para utilização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Epocler não trata esteatose. Nenhuma medicação que é usada para diabetes trata esteatose. Não existe isso em bula. E existe, assim, uma medicação que desmancha, vamos dizer assim, a aparência esteatótica do fígado, mas a fibrose continua acontecendo. Então, a esteatose se trata por perda de peso, alimentação equilibrada, atividade física, até que a gente tenha evidências suficientes para poder recomendar algum medicamento. Eu não entrei na ideia dos medicamentos, Fernanda, porque, no modo geral, quando a gente utiliza esses medicamentos, os médicos deveriam monitorar esse tipo de situação, né? Não é feito, do modo geral, alguns colegas esquecem disso, mas eu acho que é fundamental que em medicações que são esteatogênicas a gente fique de olho nesse tipo de alteração. Isso mesmo. Bom, Barili, eu vou te agradecer e eu quero fazer um comentário que lá no início a gente começou a nossa fala sobre isso, sobre a boa ciência. Eu e certamente toda a comunidade daqui te admira muito como profissional, como médico estudioso. Você trouxe grandes contribuições para a gente aqui e é a boa ciência que a gente precisa todos os dias, né? Você estava falando da questão do ômega lá no início e eu lembrei que há um tempo atrás teve uma margarina aí que resolveu colocar ômega dentro da margarina para melhorar, proteger o risco cardiovascular. E depois disso saiu um estudo, né, sobre usuários de margarina com ômega e outros que não usavam margarina com ômega e se viu que na verdade não fazia diferença nenhuma. Então, muito obrigada. Não sei se tu tem mais alguma coisa. Isso, vai lá. Pessoal, para finalizar, isso aqui não tem nada a ver com a nossa live, tem a ver com boa ciência. Eu gostaria de pedir para todos que estão nos ouvindo pensarem um pouquinho. Nós estamos num repique da incidência dos casos de Covid. Eu tenho convicção de que esse repique na nossa região, aqui em Santa Rosa, tem a ver com má ciência e má administração desse processo. Nós fomos uma das regiões do estado que mais tomou ivermectina para prevenir coronavírus. Isso é péssima ciência. Nós abrimos os bares antes das escolas. Isso é péssima ciência. Nós fizemos lockdown quando não havia nenhum caso na nossa região. Então, nós temos que E prestar os meus atenção, pacientes ficaram sem hidroxicloroquina porque os pacientes porque as pessoas resolveram, tomavam. tomavam e não tinham para comprar. Então, assim, essas medicações não protegem do Covid. O que funciona definitivamente é afastamento social, não necessariamente lockdown, a utilização da máscara e higienização. A epidemia não acabou, pelo contrário, ela recrudesceu. Nós estamos quase atingindo o mesmo pico que a gente atingiu no final de agosto. Vamos tratar as coisas com ciência e sem paixão. Não tem nada a ver a minha política, a política eu mudo de ideia amanhã se a gente tiver uma evidência científica sólida, robusta, que faça com que a gente veja o resultado em relação a isso. Mas nesse momento é afastamento social, uso de máscara. Barili, e eu acho que aproveitando aí, as pessoas têm que se dar conta de que invistam na perda de peso, no controle do diabetes, que é isso que ali na frente vai fazer. Se você se infectar pelo coronavírus, tem um estudo que foi publicado há pouco tempo que pessoas que diminuíam peso, né, rapidamente já existia uma correlação negativa com relação a ter a infecção grave por coronavírus, né? Então, muito bem lembrado, Fernanda. E a redução de peso média era muito pequena, 4,7 kg. Quer dizer, se você tem excesso de peso ou diabetes,
perca peso, faça atividade física. Isso é muito melhor do que tomar ivermectina ou Isso cloroquina. mesmo, isso mesmo. Esse aí. Barili, muito obrigada. A gente demorou para conseguir se conectar, mas foi ótimo. Eu já te convido para uma próxima aí, que a gente tem bastante coisa para falar. E em alguns meses a gente compila mais assuntos aí para a gente poder falar. Certamente teve bastante gente que comentou aqui, todo mundo gostou bastante. Uma boa noite, fique com a tua família aí. E obrigado pelas tuas considerações tão importantes e tu é um cara muito sabedor de muita ciência médica. E se alguém tiver alguma dúvida de medicina, procure o Dr. Barili, que o Dr. Barili estuda e sabe muito mais do que endocrinologia. Ele, na verdade, ele era o reumatologista de Santa Rosa antes de eu chegar aqui, porque ele manja muito de reumato também. Não, a Fernanda, que está sendo muito gentil, uma das médicas que a gente pode se inspirar, que a gente chama de médico de beira de leito. Enxerga o paciente como um todo, ali a ciência e ali a arte, porque medicina é arte e ciência. Lembra que a gente não trata todo mundo do mesmo jeito. Fernanda, 10 para você. Aos nossos internautas, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. E qualquer coisa a gente está disponível por aí, tá ok? Obrigada. Um beijão para Caro e para o Antônio. Até. Da mesma maneira, um abraço, Um felicidades. abraço. Tchau.